Muito bem, gente. Esse capítulo aí, a introdução à química, né, é um capítulo, até certo ponto, até longo, tá certo? Até certo ponto ele é longo. Nós vamos tentar agilizá-lo aqui, né, porque é aquela história, né? Vocês têm uma boa noção aí de química, tem alguns conceitos fundamentais aí que vocês dominam bem, né? Então dá para a gente dar uma agilizada, tá? Esse assunto é muito difícil quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com turmas que estão vendo isso pela primeira vez na vida, né? Nono ano, primeiro ano, né? É um sofrimento isso aí, certo? Mas com vocês eu imagino que é mais tranquilo. Mas é um assunto longo, é um assunto extenso. E eu costumo dizer que esse assunto tem uma característica importante e interessante, tá? Ele gera vocabulário, tá? A coisa mais importante desse capítulo é saber usar corretamente o vocabulário da química nas situações que são exigidas de vocês, tá? Então, pegadinhas, né, por causa de vocabulário, que termo que é o certo de usar e tal, né? Então, aparecem essas pegadinhas. Questão aberta, né? O aluno vai escrever uma questão aberta, e às vezes ele fica na dúvida que termo que ele usa, certo? Então, esse capítulo é muito em cima disso, tá? Ele te dá essas orientações aí. Então, vamos lá. Esse comecinho aqui eu vou agilizar, tá? Então, vocês sabem que tudo que existe no universo, né, ou é matéria ou é energia, né? O universo é formado de matéria e energia. Matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço, né? Exemplo, madeira, pedra, água e tal. Gases, inclusive, né, gente? Gás é matéria, gás tem massa, gás ocupa lugar no espaço, né? Cuidado, tá? E energia, né, que é a capacidade de realizar trabalho, certo? Energia é a capacidade de realizar o trabalho. Isso é um conceito da física, né? Energia é objeto de estudo mais da física do que da química. A gente fala de energia aqui, energia térmica, principalmente, energia cinética, a gente fala também, né? Mas é um conceito mais da física do que da química. A química estuda a matéria, né? A química estuda a matéria. Bom, só uma pequena observação, tá? Para evitar problemas no futuro. Quando eu estou falando universo, eu estou me referindo ao universo próximo a você, tá? O universo próximo a você, certo? Então, estou falando você, seu dia a dia, certo? A cozinha da sua casa, onde muita coisa de química acontece, né? Um laboratório normal, laboratório de escola, certo? Que você faz lá algumas práticas, algumas coisas. Estou me referindo a esse universo, tá? Eu não estou me referindo à vastidão do universo, buraco negro, universo paralelo, tá? Não estou me referindo a isso, não, tá? A química que a gente estuda aqui no ensino médio é uma noção de química voltada para esse universo próximo a você, tá? Esse universo que está próximo a você. Não estou querendo explicar aqui a origem e destino do universo, Big Bang e tudo mais. Podemos até falar sobre isso, mas para os nossos objetivos nós vamos perder um pouco de tempo centrado nessa conversa. Algumas coisas valem a pena, outras não. Bom, então, estudando a matéria, a gente vê então o conceito de substância, né? O que é uma substância? Substâncias são os diferentes tipos de matéria, né? Então, eu coloquei alguns exemplos aí. Madeira é uma substância, a pedra ali, é o calcário, ali, uma pedra calcária é a substância, o parafuso de cobre aí é uma substância, a água é uma substância, o vidro do copo é uma substância, o plástico aí do materialzinho de fazer bolha é substância, o sabão é substância, o ar que está lá dentro é substância, a garrafa PET é uma substância, a rolha da garrafa PET é outra substância, né? É outro tipo de substância. Então, tudo isso aí, né, são os diferentes tipos de matéria, né? Alguns exemplos aí. A gente chama de corpo qualquer porção limitada de matéria. Então, esse banco é um corpo. Esse banco é um corpo. Essa pedra é um corpo. São porções de matéria, porções limitadas de matéria. Agora, quando o corpo foi criado com uma função definida, tá? Aí ele pode ser chamado de objeto. Então, o banquinho é um objeto. Ele é um corpo? É, mas ele também é um objeto, ele tem uma função definida.
A pedra é um corpo? É. Ela é um objeto? Não. Pelo menos dessa forma que ela está aí, ela não é um objeto. Se eu transformar ela numa escultura lá para colocar em cima da mesa, perfeitar, ela passa a ser um objeto. Mas dessa forma que ela é encontrada na natureza, ela é simplesmente um corpo. Tá? Ela não tem uma função definida. Tá certo? Ela não tem. Um tijolo é um objeto. O tijolo não é encontrado na natureza, ela é feita pelo homem, tem uma função definida. Tá? Então é só para saber que existe essa conceituação, porque depois as pessoas começam a usar sinônimos onde não pode. É a minha preocupação, questão aberta. Tá? Ah, uma pedra foi mergulhada em ácido. Uma pedra foi mergulhada em ácido. Ah, o objeto foi atacado pelo ácido. Não é objeto, não, filho, é o corpo. É o corpo. Aquilo não é objeto. Não tem função definida. Tá? Ah, estou na dúvida. Então chama de substância. A substância foi atacada pelo ácido. Pronto. Né? Chama de substância meio coringa, né? Tá certo? Aí resolve o seu problema. Bom, sistema é aquilo que você está estudando. Tá? Então, na hora que eu falo para você, considere a água fervendo. Considere a água fervendo. Então, isso é o sistema, é o que você está estudando. A água fervendo. Tudo que não for água fervendo, ou seja, tudo que está em torno desse seu sistema, tá? Chama-se ambiente, ou meio ambiente, tá? Ou simplesmente meio. Tá? É o meio onde o sistema se encontra. Certo? Então, o que você está estudando é o sistema, o que está em volta é o ambiente. E o conjunto é o universo. É o seu universo do momento, é esse aí. Ó. Né? Você está estudando o sistema e o ambiente que está em volta dele. É seu universo aí de estudo. Né? É esse aí. Tá certo? Então, muito cuidado com isso. Tá? Presta muita atenção no enunciado. Tá certo? Presta muita atenção, porque a pessoa costuma fazer umas interpretações erradas do que ela está lendo. Você sabe que um dos problemas enormes, né, que a gente tem em todas as disciplinas é o português, né? A interpretação de texto. Está escrito uma coisa, o cara interpreta outra. Considere a água fervendo. Né? Esse ambiente está recebendo energia. Não, tem um fogo ali embaixo, o fogo está dando energia. Não, peraí, filho. Esse ambiente, esse sistema está recebendo energia. Dentro desse sistema está ocorrendo recebimento de energia. Não. Você está considerando a água fervendo. A água fervendo, tá? É uma coisa. Certo? Ela está recebendo energia. Mas eu não posso pegar o fogo. Ah, mas o fogo está fornecendo. Mas o fogo não é o seu sistema. O sistema seu é a água fervendo. Considere a água fervendo. Está recebendo energia. Beleza. A água fervendo está recebendo energia. Ah, mas o fogo está dando. Ô filho, mas o que eu estou estudando é a água. O fogo faz parte do ambiente, não é o seu sistema de estudo. Entendeu? Então, cuidado com isso. Tá? Cuidado com isso. Os caras põem essa pegadinha. Tá certo? Os caras põem essa pegadinha. Né? Ou o aluno interpreta mal e aí depois não sabe o que faz. Às vezes nem é maldade, não. O aluno interpreta mal. A matéria que nós conhecemos, essa matéria do nosso dia a dia, que eu falei, da sua casa, da sua cozinha, do laboratório simples, ela está organizada na forma de átomos, na forma de moléculas ou na forma de conjuntos de íons. Ela está organizada em átomos, moléculas ou conjuntos de íons. Tá? Então, tem matéria que a unidade dela é o átomo. Então, diamante, a unidade é o átomo. Átomo ligado em átomo, 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 ligado em átomo. Barra de ouro, átomo ligado em átomo, ligado em átomo, ligado em átomo, ligado em átomo. Gás hélio, gás nobres, né? Aí são átomos isolados, nem ligados não estão. Tá? Então, existem alguns materiais, algumas substâncias, substância material é sinônimo, tá? Que a unidade é átomo. Agora, tem outras substâncias, outros materiais, que a unidade é molécula. Tá? Então, o oxigênio, certo? O oxigênio é molécula. Tá? São dois átomos de oxigênio ligados. Tá? Dois átomos de oxigênio ligados. Certo?
Deixa eu ampliar aqui para, né, ficar claro para vocês aqui. Espera aí. O2. 2 átomos de oxigênio ligados. Tá? Água, molécula. Água, molécula. São 2 átomos de hidrogênio. Deixa eu voltar aqui. São 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, né, gente? Aquele 2 ali é do hidrogênio, né? Você sabe, né? H2, 2 hidrogênio e 1 O, certo? Então, isso é molécula. É um agrupamento de átomos. Molécula é um agrupamento de átomos. Mas aí você vai falar assim comigo, Ramon, eu estou olhando aqui em cima, diamante é um agrupamento de átomos, ouro é um agrupamento de átomos, gás hélio não, tudo bem, os átomos estão separados, mas diamante e ouro são agrupamentos de átomos. Espera aí, moléculas, tem um detalhe, tá? Moléculas, elas possuem tamanho definido, tá? Moléculas têm tamanho definido. Então, oxigênio é O2, são 2 átomos de oxigênio ligados. Ozônio é O3, é outra substância. Água é H2O. Se você botar um oxigênio a mais, já não é água, é peróxido de hidrogênio. É o componente da água oxigenada, você está entendendo? Então, a molécula ela tem um tamanho definido. Não, é O2 e pronto. Se eu botar mais um, deixa de ser oxigênio. É H2O e pronto. Se eu botar mais um, deixa de ser água. Agora, diamante não tem tamanho definido. É carbono, 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 carbono. Quantos carbonos? Não sei. Não tem um tamanho. Ah, é C10, é C1000, é C1 milhão. Não, não tem. Vai ligando carbono até onde der, até onde tiver diamante. Então não é molécula. Tá? A unidade ali a gente considera átomo. Mesma coisa a barra de ouro, a barra de ferro. Tá? É ouro, 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 até acabar a barra de ouro. Não tem um tamanho definido. Ah, tem 1000 átomos de ouro ligados, formam o ouro. Não, não é isso. A unidade é o ouro. Tá? Não tem unidade molécula ali, não. Tá? Então, moléculas são essas aí que têm tamanho definido. E tem os conjuntos de íons. Os conjuntos de íons também não têm tamanho definido, não. Eles não têm tamanho definido. Eles têm uma proporção definida. Eles têm uma proporção. Então, o sal de cozinha, por exemplo. O sal de cozinha, ele é NaCl. É a proporção. Para cada íon, que são íons, né, gente? São íons. Para cada íon de sódio, tem um íon de cloro. Para cada íon de sódio, tem um íon de cloro. Certo? Aqui, ó, é uma proporção. Tá? É uma proporção. Para cada íon de sódio, existe um íon de cloro. Tá? Agora, se você pega o sal de cozinha, não existe NaCl sozinho, não existe. Tá? Um NaCl, aí passa um espaço, tem outro NaCl. Tá? Não existe isso, não. Eles estão todos juntos, formando um cristal. Então, os verdinhos estão representando o Cl, os roxinhos estão representando o sódio. Então, é sódio, cloro, sódio, cloro, sódio, cloro, sódio, cloro, sódio, cloro, sódio, cloro, sódio, cloro. Então, formando uma estrutura cristalina. Tá? Não é o parzinho. Aí eu tenho parzinho NaCl, aí dá uma distância. Outro parzinho NaCl, igual acontece na molécula de água, no gás oxigênio. Não. Tá? Na verdade, cada Cl desse está ligado em 6 sódio. Em cima, embaixo, direita, esquerda, atrás e na frente. E cada sódio está ligado em 6 cloro. Mesma coisa. Direita, esquerda, em cima, embaixo, atrás e na frente. Tá? Então, isso a gente prefere chamar de conjunto de íon. Tá? Então, os materiais que vocês conhecem. A unidade é átomo, a unidade é molécula, ou a unidade são conjuntos de íons. Tá? Onde não tem tamanho definido. Tem proporção
proporção definida. Tá? Para cada sódio tem um cloro aí no NaCl. Tá certo? Mas não, eles não ligam formando moléculas, não. Se você falar molécula de sal de cozinha, é um erro horroroso. É um erro horroroso. A molécula é isso aqui, ó. A molécula, isso aqui é uma molécula. Ela tem tamanho definido, ela é isolada das outras. Ela pode atrair a outra, tal, isso pode acontecer, fonte de atração, mas elas existem como entes isolados. Agora, o NaCl não existe como entes. Ah, isso aqui é um NaCl. Não, esses cloro está preso em todos os sódios que estão em volta dele, não é só naquele, não. Preso com a mesma intensidade, inclusive. Tá? Nós vamos falar disso mais para frente. Bom? Então, a unidade é átomo, molécula ou íon. Então, pensa assim. Quando você tiver um material, analisar um material, você pensa, qual que é a unidade que forma esse material? É átomo, molécula ou íon. Tá? É o primeiro caminho para você descobrir que material é esse. Classificação das substâncias. Então, substância pura é aquela que é formada por um único tipo de unidade, certo? Ela é formada por um único tipo de unidade, ou seja, ela é formada só por um tipo de átomo, só por um tipo de molécula, ou só por um tipo de conjunto de íons. Entendeu? Então, eu expliquei essas 3 unidades aqui para vocês entenderem esse slide da sequência, esse conceito da sequência. O que é uma substância pura? Se ela for formada de átomo, ela só tem um tipo de átomo. Se ela for formada de molécula, ela só tem um tipo de molécula. Se ela for formada de conjunto de íon, ela só tem um tipo de conjunto de íon. Então, grafite. Grafite é igual diamante. Carbono, 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 até acabar. Então, não é molécula, não tem tamanho definido. Tá certo? Não é molécula. Tá? Então, a unidade é o átomo de carbono. Barra de ouro, gás hélio. Tá? Então, grafite, barra de ouro, gás hélio, são substâncias puras. São substâncias puras. Só tem um tipo de átomo na composição delas. A água. Qual que é a unidade que forma a água? Molécula. A molécula. O que determina que é água é 2H e um O. Entendeu? O que determina, você chama de água quando você tem 2H e um O. É a molécula. Não é o átomo. Não existe átomo de água? Existe átomo de água? Não existe. Existe a molécula que é formada de átomos, mas é a molécula de água. Ela é a unidade. Então, água, CO2, glicose, C6H12O6. Né? Então, são moléculas. A unidade é molécula. Tá? Agora, o sal de cozinha, que é o exemplo manjado aí, nós vamos ficar só com ele por enquanto, né? A unidade são os íons, conjuntos de íons. Na se alimenta, Na se alimenta, Na se alimenta, Na se alimenta. Tá certo? Então, esses aí são substâncias puras. Se só tiver átomo, só tem átomo de um tipo. Se só tiver molécula, só tem molécula de um tipo. Se tiver só o conjunto de íons, só tem esse conjunto de íons. Tá? Então, isso é substância pura. Tá? Só apresenta uma unidade. Bom, e aí vem um detalhamento disso aí. O que é uma substância pura simples? O que é uma substância pura simples? Né? O que é uma substância pura simples? Uma substância pura simples, tá? Uma substância pura simples é aquela que só tem pura, ela é pura. Então só tem uma unidade. Substância pura simples. Primeiro, ela é pura, só tem uma unidade. Simples, essa unidade só tem um tipo de átomo. Essa unidade só tem um tipo de elemento. Tá? Só tem um tipo de elemento. Então, o oxigênio. O oxigênio é o O2. Tá? O oxigênio é o O2. Nós já falamos. Oxigênio é O2. Certo? Ih, rapaz, ele voltou da zebra aqui de novo. Não sei porque ele anda fazendo isso, mas ele anda fazendo. O oxigênio ele voltou a ser lá, O2. Vamos ver aqui. Não está conseguindo. Ele está marcando outra coisa. Ixi. Bem chato. Oxigênio, O2. Vou ter que escrever a porcaria. Né? Então, é molécula. Só tem essa molécula, então é pura. E essa molécula só tem um tipo de átomo. Essa molécula
Tem 2 átomos, mas só tem um tipo de átomo, que é átomo de oxigênio. Então, ela é pura simples. Ozônio é molécula. O3. Tá? A unidade é molécula. Só tem essa molécula? Só. Então, é pura. Mas essa molécula tem um tipo de átomo só. Ah, então um tipo de átomo só? Pura é simples. Grafite, qual que é a unidade? Átomo. Átomo de carbono. Carbono, 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 carbono. É um tipo de átomo só? É, então pura é simples. Agora, substância pura composta. É uma unidade só, porque é pura. Só tem um tipo de unidade, mas a unidade tem mais de um tipo de átomo. Mais de um tipo de elemento. Então, água. Eu tenho um copo com água. O que você entende por um copo com água? Alguém me responde? O que você entende por um copo com água? Na hora que eu falo assim, numa questão de química, considere um copo com água. O que tem dentro desse copo? Estou brincando, não, estou falando sério. Alguém me responde? Clarice, me fala aí, Clarice. Eu tenho um copo com água. O que tem dentro desse copo? Hein, gente? Clarice, Igor, Carlos, Gabriel, Luana. Quem mais está aí? Na hora que eu falo, eu tenho um copo com água. O que eu tenho dentro desse copo? Uai, Ramon, H2O. Exata. Clarice, você falou espetacular. H2O. Tem sais minerais? Não sei. Não Agora tem. pegou. Não tem, só Não. tem água. Eu falei, eu considero um copo com água. Percebeu? Percebeu? É a questão do português, da interpretação. Tá? Na química, quando eu chego para você e falo assim, considere um copo com água, eu estou falando que ali dentro é H2O. Ah, tem sais minerais? Não. Tem oxigênio dissolvido? Não. Tem uma barata morta no fundo? Não. Tem água. Só tem água. H2O. Se só tem H2O, é substância pura. Só tem molécula de H2O, substância pura. Mas a molécula de H2O tem 2 tipos de átomo, hidrogênio e oxigênio. Ah, então é pura composta. Tá? É pura composta. Considere um balão cheio de gás carbônico. O que tem dentro do balão cheio de gás carbônico? Gás carbônico. O que mais? Nada, só gás carbônico. Certo? Considere um balão cheio de gás carbônico, tem gás carbônico. Só. Ah, tem oxigênio, tem metano, né? Tem um ET lá dentro, um gafanhoto viajando? Não. Tá? Só tem gás carbônico. Então é substância pura. Agora, o gás carbônico tem 2 tipos de elemento, então é pura composta. Tá? Substâncias puras simples são chamadas também de elementos ou substâncias elementares. Tá? Substâncias puras compostas são chamadas também de compostos. Tá certo? Substâncias puras simples são chamadas de substâncias elementares ou elementos, e substâncias puras compostas são chamadas de compostos. Cuidado com isso, entendeu? Mas muito cuidado. Olha só, você escreve numa questão aberta, tá? Você escreve numa questão aberta. O oxigênio, prova de química, tá? Se for prova de biologia, de português, até vai passar batido. Mas não é uma prova de química, não vai passar batido, não. Você escreve lá. O oxigênio é um composto importante para a existência de vida no planeta. Você escreve isso numa prova de química. O oxigênio, cite uma importância do oxigênio. O oxigênio é uma substância importante, é um composto importante, para a existência de vida no planeta. É errado, ele não é composto. Ele é simples. É só tem um tipo de átomo. Composto, o nome já diz, tem mais de um tipo. É mais de uma coisa. Simples, é uma coisa só tem um tipo de átomo. Composto tem mais de um. São puros? São. Se só tem aquela unidade, eles são puros. Mas pode ser puro simples, pode ser puro composto, tá entendendo?
Então, se você chega... A água é um elemento importante para os seres vivos. O que é isso, menino? A água não é elemento, não. Elemento é quando é substância pura simples. Elemento é quando aquele átomo está na tabela periódica, carbono, oxigênio. Está lá na tabela periódica. A água não está na tabela periódica, não. A água não está na tabela periódica, não. A água não é elemento, não. A água é composto. Tá bom? Mas se eu ficar na dúvida, chama tudo de substância. Substância é o coringa, gente. Tá? Então chama de substância. O oxigênio é uma substância importante para os seres vivos. É. A água é uma substância importante para os seres vivos. É. Tá? Agora, se você for usar o termo elemento, se for usar o termo composto, elemento você usa para substância pura simples, composto você usa para substância pura composta. Tá bom? Beleza? Pode parecer bobagem aqui que eu perguntei, mas você pensa depois que você vai ver. Tem questão que vai para esse lado. Aí o aluno se enrola bonitinho. Erra feliz da vida. Tá? Classificação das substâncias. Continuando. Pode ser puras. Né? Pode ser puras. Beleza. Pura simples, pura composta. Mas elas podem ser também misturas. Tá? Elas podem ser misturas. O que é uma mistura? A substância pura é quando só tem um tipo de unidade. Só um tipo de átomo, só um tipo de molécula, só um tipo de conjunto de íons. A mistura é quando tem mais de um tipo de unidade. Aí essa mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Vai ser homogênea, também chamada de solução, se ela tiver uma única fase. Uma única fase. Tá? Um único aspecto. Certo? Uma única fase com um único aspecto. Certo? Se ela tiver um único aspecto, aí ela é uma substância homogênea, mistura homogênea, tá? Uma solução, uma fase só. Atenção, hein? Tá horrível isso aqui que eu não estou conseguindo escrever. Eu vou ter que descobrir como é que eu... não, olha. Não sei se vocês percebem. Agora deu. Eu vou ficar nem mais perto daquilo ali. Um aspecto. Tá? Então, quando você olha uma substância, uma mistura homogênea, quando você olha, você vê tudo igual. Você não vê um lugar diferente do outro. É tudo igualzinho. Não tem um lugar mais claro, um lugar mais escuro, mais brilhante. Não tem. Tudo igual. Tá? Então, um aspecto só. E atenção, até o nível microscópico. Microscópio comum, tá? É microscópio eletrônico, não, certo? Microscópio comum. Esses que usam para fazer exame de fezes, aí, exame de sangue, tudo mais, tá? Então, se você olhou no microscópio, você não pode ver um lugar. Um lugar é assim, o outro tem bolinhas. Não pode ver isso. Tá? Você tem que ter tudo um aspecto só, uma fase só. Então, você pega água mineral. Tá? Você pega água mineral, põe no copo. Tá? Então, você vê, ali dentro tem o quê? Agora vem a pergunta de novo, Clarice, né? E colegas aí. Né? Você pega um copo com água mineral. O que tem lá dentro? Água mineral. Ó, despejei água mineral dentro de um copo. Está vendo? Olha o desenho, a foto aí. Despejei água mineral dentro do copo. O que tem lá dentro? Hein, Igor? Água e sais minerais, não? Tem H2O água, e sais minerais. tem Né? água, tem os sais minerais. E aí, do jeito que eu estou despejando, até gases dissolvidos vai ter também, né? Até Com gases certeza. dissolvidos vai ter também. Do jeito que eu estou despejando aí, ó, tá? As bolhas formando lá dentro, vai dissolver gás lá dentro, tá? Bom, agora você olha a olho nu, ou no microscópio. Você consegue ver onde é que está a água, onde é que está o sal mineral, onde é que está o gás dissolvido? Não consegue. Então, a olho nu ou ao microscópio, aquilo só tem uma fase, só tem um aspecto. Então, uma mistura homogênea. Água com álcool, mesma coisa. Tá certo? E atenção para o detalhe. Atenção para o detalhe. Toda mistura gasosa, toda mistura de gases é homogênea. Tá? Toda mistura gasosa é homogênea. Tá bom? Então, cuidado com isso aí. Agora, se você olha e tem mais de uma fase, aqui está um exemplo, mas já disse, né, gente? Água e óleo. Água e óleo. Você está vendo nitidamente a água embaixo, azeite em cima.
né? 2 fases, não precisa de microscópio. Água e areia, ar e poeira. Né? Ar e poeira. Você está dormindo lá e aí você olha que o ar do seu quarto está entrando um solzinho, um risquinho de sol assim, você vê que as poeirinhas voando dentro do seu quarto. Se você está vendo as poeirinhas, está vendo o ar, é uma mistura heterogênea. A mistura heterogênea, tem mais de uma fase. Tá? Então, muito cuidado com essa conceituação. Certo? Então, você tem substância pura, né? Que pode ser pura simples ou pura composta, e você tem a mistura, que pode ser homogênea, pode ser heterogênea. Essa é a principal classificação que a gente usa. Cuidado com essas misturas heterogêneas aqui em prova. Tá? Leite. O que tem dentro do leite? Vamos pensar. Leite. Eu estou falando leite. O que tem dentro do leite? Que substâncias eu encontro dentro do leite? Vamos, gente, pode falar. Fique vergonha, não. Se errar, vai ser bom. Nós vamos aprender mais ainda. Mas também não precisa exagerar. Lactose. Falar gasolina, essas coisas, não precisa falar também não. Oi, Clarice, o que tem dentro do leite? Lactose. Não, primeiro de tudo. Em maior quantidade. Água. Primeira coisa é água. Certinho? A primeira coisa que você tem no leite é água. Depois, o que mais nós temos? Ah lá, você falou lactose. Beleza, o que mais? Lactose é um açúcar. O que mais temos no leite? Água e lactose só, mais nada. Não precisa pesquisar na internet, não, gente. O que vai ter no leite? Água, lactose, o que mais? Proteína, fibra, Proteínas. carboidrato. Fibra não tem, né? Porque fibra mais é fibra vegetal. Outros carboidratos, a própria galactose, tá? O que mais? Gordura. Certo? E se for leite desnatado? Eu falei leite. Eu falei o que tem no leite. Leite desnatado é outra coisa. Tá certo? Beleza? Olha o detalhe, olha a pegadinha. Tá? Então tem água, tem açúcares, entre eles a lactose, a galactose, tem proteína, né? tem gorduras, tem sais minerais, tem muito cálcio, inclusive, né? No leite e tal. Certo? Então é isso aí, é uma mistura. São várias unidades. Na hora que eu olho o microscópio, eu enxergo as gotinhas de proteína e de gordura. Eu enxergo desse jeito o leite no microscópio. Tá? Então, se eu estou vendo umas bolinhas e uma parte que não tem bolinhas, eu estou vendo mais de uma fase. Então, é mistura heterogênea. Sangue, mesma coisa. O que tem no sangue? O que tem no sangue? De substâncias. Tá? Esquece as células. Fala as substâncias que tem no sangue. Água. O que mais? Hein, gente? O que nós temos no sangue? Água. Vamos, gente. Vocês ficam com medo de errar os negócios desses? Não tem problema se errar, não. O que tem no sangue? Água, gorduras, proteínas, sais, água, mais proteínas. É isso aí. Tá? Hormônios, anticorpos, né? Enzimas, certo? Ureia, amônia, ácido úrico, CO2, oxigênio, hemoglobina. Uma festa. Né? Tem uma festa de substâncias aí no sangue. Tá? Então é uma mistura. Agora, a olho nu, lindinha, né? Aquele vermelhinho lá, olho nu lá, maravilha. Certo? Lindinha lá, vermelhinho, homogêneo. Botou no microscópio, você vê que não é assim. Você começa a ver as células, hemácias, né? Glóbulos brancos, que são esses arroxeados aí, o plasma aí no meio, esses pontinhos aí tá parecendo que é plaqueta.
Tá? Então, estou vendo que não é homogêneo, mistura heterogênea. E aqui embaixo, a grande pegadinha das provas de química. Tá? A grande pegadinha das provas de química. Vamos ampliar aqui. Ó. Um pedaço do quartzo, aliás, do granito. Né? Um pedaço de granito. Tá certo? Granito é uma rocha formada de 3 minerais. Tá? Esse brilhante aqui ó, é o quartzo, chamado cristal de rocha. Tá? Esse branco aqui ó, é o feldspato. E esse escuro aqui é a mica. Então, o granito é uma rocha magmática, inclusive, né? É uma rocha formada de 3 minerais, mica, quartzo e feldspato. Tá? E você consegue direitinho, olhando um pedaço de granito, ver onde que está o quartzo, onde que está a mica, onde que está o feldspato. O quartzo é sempre esse brilhante aí, ó, tá? Que é o cristal, né, gente? Cristal de rocha, ele é brilhante. A mica é sempre esse pretinho. E o feldspato pode ter cores diferentes, tá? Depende do granito. Então, esse aí é branco, mas tem amarelado, marronzado, vermelhado, esverdeado, azulado, tá? Existem vários tipos de granito. Então, isso é uma mistura heterogênea. Isso é uma mistura heterogênea. Perigosíssima em prova. Perigosíssima em prova. Tá? Perigosíssima. Presta atenção. Peguei um recipiente, coloquei. Peguei um recipiente, coloquei lá dentro água, álcool, granito. Água, álcool e granito. Tá? Então, isso aí. Água, álcool e granito, tudo junto, dentro do recipiente. É substância pura? Ou é mistura? Água, álcool e granito. Um pedaço de granito, né? Um pedaço. Coloquei água, coloquei álcool, coloquei um pedaço de granito. Isso é substância pura ou é mistura? Hein? Mistura. Mistura. Homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo. Heterogêneo. Quantas fases? 2. 4. 4? A água com álcool é uma fase. Sim. A mica é outra fase, o quartzo é outra fase, o feldspato é outra fase. Terrível, né, Clarice? Terrível mesmo. Isso cai no vestibular, gente. Já caiu mais de uma vez. Tá? Pega uma... Vai fazer... Pô, mas como é que os caras arrancam essa pergunta de granito? Todo livro de química traz esse exemplo. Todo professor de química tem que dar esse exemplo. Não tem nem jeito de fugir. Tá? Granito é manjado nesse capítulo. Tá? Ele é manjadão nesse capítulo. Você jamais imaginaria 4 fases. Você tem 3 coisas misturadas, água, granito. Só que o granito já é uma mistura heterogênea. De 3 fases. Mica, quartzo e feldspato. Tá certo? Mas a água junto com o álcool é homogênea, né? Então você tem a água com álcool, é uma fase, e as 3 fases do granito. Mica, quartzo e feldspato. O cara erra feliz da vida. O cara erra feliz da vida. Ele marca 2 fases lá, já põe um certo na frente, nem volta nessa questão. Ele não volta, não. Não volta mesmo. Eu tenho certeza que essa aí está certa. E fala assim, não, bem o professor avisou que tinha umas questões facinhas na prova. Essa é a tal. Essa foi a outra que ele avisou. Tem uma pegadinha também na prova. Tá? Tem uma pegadinha na prova. Uma. Não é muitas, não. Tem uma. Ligas metálicas, só para informar para vocês, ligas metálicas, tá, são misturas homogêneas. Tá? São misturas homogêneas, misturas de metais, né? Misturas homogêneas. Tá? Então, como é que você produz uma liga metálica? Você derrete os metais. Na fase líquida, eles misturam. Né? Forma uma mistura homogênea. Na hora que eles endurecem, eles ficam um aspecto homogêneo, olhar no microscópio, vai ser homogêneo também. Certo? Então, coloquei aqui do lado uma coisa que os alunos sempre perguntam, é uma curiosidade dos alunos. Tá? O pessoal em prova até não pergunta muito isso, não. Mas os alunos têm um monte de curiosidades com isso.
ouro puro, ouro 18 quilates, ouro 14 quilates. Então, o que é ouro puro? Ouro puro. Substância pura simples, só tem ouro. Ouro puro é substância pura simples, só tem ouro. Tá? Agora, vamos supor, tá? Que essa peça de ouro puro, tá? Ela tem 24 unidades de ouro. Se ela é ouro puro, se você dividir ela em 24 partes, são 24 partes de ouro, concorda? Então, ouro puro. Então, isso é chamado de ouro 24 quilates. Ouro 24 quilates. Tá? Quer dizer, se for dividido em 24 partes, são 24 partes de ouro só, não tem mais nada. Agora, esse ouro 18 quilates, se for dividido em 24 partes, 18 partes é ouro. As outras são outro metal. Tá? Então, por exemplo, você tem o ouro amarelo, o ouro branco e o ouro vermelho, que são ouro 24, são ouro 18 quilates. Eles têm, então, todos eles, 18 em 24. 18 em 24 é 75%. 75% de ouro puro, de ouro 24K, ouro puro, certo? 18 das 24 partes. Tá? E as outras 6 partes, cobre e prata, se for ouro amarelo, paládio, se for ouro branco, cobre, se for ouro vermelho. Você está entendendo? Então, quando você fala, eu fiz uma aliança de ouro 18 quilates, quer dizer que 75%, 18 em 24. 24 é a régua, tá? 24 é a régua. 18 em 24. Né? 75% dela é ouro. O resto, outros metais. Mas por que o cara faz uma aliança de 18 quilates e não uma de 24 quilates? Qual é a razão? Vocês têm ideia? Por que a pessoa, em vez de fazer uma aliança de ouro puro, ela faz uma aliança de ouro 18 quilates, ou 15 quilates, 14? Por que ela não faz aliança de ouro puro? Ninguém faz. Ninguém faz uma aliança de ouro puro. Por quê? O que vocês acham? Chuta aí. Hein? Por que vocês acham que ninguém faz uma aliança de ouro puro? Foi difícil? Chuta, dá um chutão aí. Faz de conta que vocês estão na prova lá, vestibular, e não pode deixar em branco. Mete um chute lá, quem sabe, né? O cara engole. Vamos, gente. Por que ninguém faz uma aliança de... Vocês ficam procurando na internet? Eu vou bater em vocês, hein? Eu vou bater virtualmente em vocês. Vocês têm plena condição de responder isso. Por que ninguém, olha aqui, ó, ninguém faz uma aliança de ouro puro? Você poderia pensar assim, porque fica caro. Não, ninguém. Mais dinheiro que o sujeito tem, ele não faz uma aliança de ouro puro. Não é por questão do preço. Claro que ouro puro vai ser mais caro que ouro 18 quilates, isso é óbvio. Mas ninguém faz. Tá? Porque o ouro puro, gente, ele é maleável. Ele é mole. Tá? Se você fizer uma aliança de ouro puro, certo? Ou só de você mexer a mão e cumprimentar uma pessoa, né? Ela amassa. Ela amassa. O ouro puro é muito maleável, certo? Então tem que acrescentar outros metais para ele ficar mais rígido, tá? Para ele não deformar. Tá? Então o ouro puro só se usa para o comércio de ouro. Tá? Aquela história, comprei uma barra de ouro no Banco do Brasil, tal, tá certo? Aí é ouro puro.
É ouro 24 quilates, tá? Mas para joalheria não se trabalha com ouro 24 quilates de jeito nenhum. Ninguém faz uma joia. Porque ela vai entortar toda, ela vai amassar, vai deformar, não tem o menor sentido. Tá bom? É simples, é uma questão da propriedade do metal, tá? A propriedade do ouro. Mas então são misturas homogêneas, tá? Ligas metálicas são misturas homogêneas, de dois ou mais metais. Estado físico da matéria. Bom, a gente sabe que existem vários estados físicos da matéria, né? Mas dentro daquela concepção que eu falei com vocês, a gente trabalha normalmente com 3 estados físicos da matéria, né? O sólido, o líquido e o gasoso, certo? A gente trabalha com esses 3 estados físicos da matéria. E aí tem uma comparação dos 3 estados da matéria de acordo com suas propriedades mais importantes, tá? Então, forma e volume, que é uma coisa meio ensino fundamental, né? Mas eu tenho que falar. Um sólido, ele tem forma constante, volume constante. O líquido tem volume constante. Se eu apertar um líquido, por exemplo, ele não diminui o volume, certo? Ele não é compressível, tá? O volume dele é constante, mas a forma é variável. A forma do líquido depende do recipiente onde você colocou o líquido, certo? Depende do recipiente onde você está colocando o líquido. A forma dele, então, é variável. E o gás varia tudo, né, gente? Varia forma e volume. Se você apertar um gás, ele diminui de volume. Se você mudar de recipiente, ele muda de forma. Certo? Ele sempre vai ter a forma do recipiente. Então, isso aqui é meio ensino fundamental, né? Forma e volume. Agora, vamos lá. Distância entre as unidades, distância entre as partículas, distância entre os átomos, distância entre os íons, distância entre as moléculas, depende da unidade, né? Então, no sólido, a distância é baixa. No gás, a distância é alta. Tá? E no líquido, nem coloquei, intermediário. Certo? Energia cinética. Tá? Energia cinética, agitação das partículas. Agitação das partículas. No sólido, baixa. Só vibração. Chamada energia cinética vibracional. Ele vibra, mas ele não sai do lugar. Ele não sai do lugar. Ele tem vibração, mas ele não sai do lugar. Ele treme. Tá? Mas não sai do lugar. Certo? Agora, no gás, energia cinética alta. Ele tem vibração, mas ele tem movimentação também. No líquido intermediário, tem vibração e movimentação também. Certo? Agora, no sólido, a energia cinética é muito baixa. É só vibração. E o S quer dizer entropia. Entropia quer dizer grau de desordem do sistema. Grau de desordem. Então, a desordem do sólido é baixa. O sólido é muito organizadinho. Né? Agora, a desordem no gás é altíssima. Gás é movimento caótico, movimento desordenado. Tá? E o líquido está ali no intermediário. Ele não é tão desordenado quanto o gás, mas também não é tão ordenado quanto o sólido. Tá? Então, essas 5 coisas, né, podem ser perguntadas. Forma, volume, que é coisa mais de ensino fundamental. Distância entre as partículas, energia cinética e entropia. Entropia, grau de desordem. Tá? Grau de desordem do sistema. Beleza? Agora, a água é uma exceção quando a gente analisa o comportamento da água sólida e água líquida. A maioria das substâncias, olha o que acontece. Quando passam de sólido para líquido, as distâncias aumentam, né? As distâncias aumentam, então o volume aumenta. O volume do material aumenta. Quando passa de sólido para líquido, as distâncias aumentam, os volumes aumentam. Mas a água não. Quando a água passa de sólido para líquido, você resfria a água líquida. Aliás, de líquido para sólido. Né? Pode ser do contrário, né? Sólido para líquido e líquido para sólido. Tá? Quando você resfria a água líquida, certo? E ela vira sólida, vira gelo, o que acontece? O
que acontece? As moléculas de água, elas não ficam do ladinho uma da outra, não. Tá? Igual está no esquema aqui, ó, tá vendo? Passa o líquido para sólido. As moléculas vão ficar tudo ladinho umas das outras, vai diminuir a distância e tal. Não. No caso da água, na hora que a água congela, as moléculas de água se organizam em hexágonos. Tá? Deixando um grande espaço no meio. Gente, o espaço é muito maior que isso que vocês estão vendo aí. Tá? Isso é um desenho esquemático, bidimensional. Se você observar tridimensional, tem mais espaço ainda. Então, tem um grande espaço entre as moléculas de água. Então, se você somar os espaços que tem no líquido e somar os espaços que tem no sólido, tem mais espaços no sólido. Você está entendendo? Quando a água congela, as moléculas se organizam em hexágonos, deixando um grande espaço entre elas e aumentando a distância média, a média das distâncias, né, entre as moléculas. Tá? Aumentando a distância média entre as moléculas. Então, você tem uma expansão. Quando a água congela, ela expande. Isso é uma exceção. Esse fenômeno, olha aí embaixo, explica a expansão da água quando ela congela. E explica, por isso, a menor densidade do gelo em relação à água líquida. Por isso que o gelo flutua na água. Porque quando a água congela, a massa conserva, né? Ela congelou. Tinha 1 quilo de água, congelei e continua tendo 1 quilo de água. Mas o volume aumentou, então a densidade diminuiu. E aí o gelo flutua na água por causa disso. Tá? Então, muito cuidado com isso. Tá? Aí você chega para mim e fala, senhor Ramon, eu não gosto dessas exceções, não. Eu acho muita sacanagem cobrar exceção de prova. Só que tem um detalhe, né, filho? É a água. É a substância mais importante aí da química, a substância mais importante da biologia, tá certo? É a água. E na física também, toda hora a água aparece na física aí, tá certo? Então, uma exceção envolvendo a água acaba sendo um caso importantíssimo, né? Se fosse o urânio, é outra história. Mas a água é um caso importantíssimo, tá? Cai em prova direto, tá? Cai em prova direto essa exceção da água e é a forma de pegadinha. Bom, as mudanças de estado físico. Nem vou falar demais desse slide, não, porque esse slide é o seguinte, sabe? Esse slide é assim, você aprende ele hoje, daqui a um mês você já esqueceu, tá? E aí, o que tem que acontecer é, de vez em quando, de mês em mês, pelo menos, dar uma olhada nesse slide, tá? Para não esquecer, né? Até a data do Enem, você vai dar 5 olhadas nisso aí, para você não esquecer. Porque senão, filho, vai ter que ser na véspera da prova, né? Na colinha, né? Leva lá antes da prova, lá fora, lê o slide, embolou, jogou fora, vamos fazer a prova. Tá certo? Porque isso aí os alunos esquecem mesmo, esses termos. Vamos lá, então. A passagem de água sólida para água líquida, fusão. Se fosse, né, a água sólida, desculpa, falei água. A passagem de um sólido para líquido, qualquer sólido para líquido. Fusão. Tá? O sólido sofreu fusão, derreteu. Tá? O inverso, passagem de líquido para sólido, solidificação. Tá? Passagem de um gás para líquido, liquefação ou condensação. Geralmente, a gente fala liquefação quando é por aumento de pressão. Se aumenta a pressão, o gás passa para líquido. Aí a gente chama de liquefação. Geralmente, quando é aumento de pressão. E condensação, quando a gente esfria o gás. Se esfria o gás, ele passa para líquido, a gente chama de condensação. Tá? Vou até escrever aqui no chat aqui, para ficar melhor para vocês. Liquefação. Por aumento de pressão, geralmente, tá? E condensação por diminuição. Acendeu uma lâmpada aqui que eu já não estou vendo o teclado. Por diminuição de temperatura. Tá? Geralmente, viu, gente? Olha, tem que ter um jogo de cintura com isso aí, tá bom? Então, liquefação, condensação, passagem de gás para líquido.
E passagem de líquido para gás pode ser vaporização ou ebulição, tá? Vaporização ou ebulição, quando é um processo forçado, eu tenho que aquecer, tá? Levar lá na temperatura de ebulição, aí eu chamo de vaporização ou ebulição, ou pode ser evaporação, quando é um processo espontâneo, tá? Ocorre abaixo da temperatura de ebulição. Vou dar um exemplo muito fácil, vocês vão entender muito fácil. Põe água na panela e fervo. Ela vai virar vapor. Isso é vaporização ou ebulição. Eu peguei a água, levei ela na temperatura de ebulição. É vaporização ou ebulição. Certo? Agora, derramei água no chão, fiz nada. No outro dia já não tem água mais. Para onde foi a água? Evaporou. Ah, quer dizer que o chão está a 100 graus Celsius? Não. Espontaneamente, as moléculas de água vão passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, chama evaporação. Tá? Quando é espontâneo, evaporação. Tá bom? Agora, passar de sólido para líquido, para gás, diretamente, tá? É sublimação. Tá? É sublimação. Passagem direta de sólido para gás. Sublimação. Isso acontece com o iodo, tá? Isso acontece com a naftalina, isso acontece com o gelo seco. Gelo seco, gente, é CO2 no estado sólido. Tá? Eles passam direto para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Eles passam direto, então chama sublimação. O inverso, passar de gasoso para sólido, essas substâncias fazem isso quando eu abaixo a temperatura, é chamado de sublimação também, e alguns autores chamam de ressublimação. O inverso, a passagem de gás para sólido. Alguns autores chamam de ressublimação. Tá? Eu prefiro chamar tudo de sublimação, eu acho que tem mais lógica, mais coerência. Tá? Beleza? Então, isso aí não adianta nem ficar comentando demais, porque já dei os principais exemplos, aí, os principais conceitos. Aí, de vez em quando, é dar uma olhadinha nisso aí para não esquecer esses termos. Tá? E se for redigir resposta de questão aberta, tomar muito cuidado, principalmente com o uso dos termos vaporização e ebulição, que é a mesma coisa, e evaporação. Tá? Existe um outro termo ainda, né, chamado calefação, que é a passagem de água líquida para água de estado gasoso em uma velocidade violenta, tá? Uma passagem muito rápida, certo? É o que acontece, por exemplo, quando você tem uma panela, a panela está no fogo, vazia, a panela está vazia. Então a panela esquenta muito, você joga uma gota d'água, essa gota d'água fica doida correndo lá no fundo, passando rapidamente para o estado gasoso, isso chama calefação. Tá? Isso chama calefação. Calefação é outra coisa também, né? Essa palavra calefação também serve para aqueles sistemas de aquecimento que tem nas casas, né? Filme americano, europeu, tem muito disso, né? Eles têm um inverno muito rigoroso. O nosso hoje é um friozinho bacana, mas não está precisando de calefação ainda não, né? Mas eles têm lareira, aqueles sistema de aquecimento no porão, né? Então, é um sistema de calefação também. Tem esse nome também. Tá? Mas calefação pode ser essa mudança brusca do estado líquido para o estado gasoso, em altas temperaturas. Bom, essa imagem aqui tem no nosso Instagram, né? O Instagram da salinha. Tá? Tem lá, certo? Nosso Instagram. Eu tirei essa foto, né? Olha que bacana, você tem uma vela queimando aqui, então você tem o estado sólido da parafina, com calor a parafina derrete, passa para líquido, com mais calor ainda ela passa para o estado gasoso e se inflama. Tá? Quem queima é o gás, tá? É o vapor da parafina, ele é que queima. E na hora que ele queima, ele forma a chama. E a chama, gente, é considerado plasma, que é o quarto estado da matéria.
tá? A chama é considerada o plasma. Então, o plasma, olha aqui, está explicando tudinho aqui do lado. Plasma, também conhecido como quarto estado físico da matéria, é formado quando uma substância no estado gasoso é aquecida até atingir um valor tão elevado de temperatura que faz com que a agitação térmica molecular supere a energia de ligação que mantém os elétrons em órbita em torno dos átomos. Tá? Quer dizer, a energia é tão grande que ela vai arrancar os elétrons que estão nos átomos. Os elétrons acabam soltando e a substância torna-se uma massa disforme, eletricamente neutra, porque continua tendo as cargas positivas e negativas, mas os elétrons e os núcleos ficam separados. O elétron não está girando mais em volta do núcleo, pelo menos muitos não estão. Alguns podem até estar ainda, mas muitos não estão girando mais em volta do núcleo. Então, tem uma massa de cargas positivas, núcleos e elétrons. Então, isso é chamado plasma. Tá? Isso geralmente ocorre em altíssimas temperaturas, mas nem sempre, né? No caso da chama, a chama dessas aí, ó, ela está a 400 graus, 500 graus. Ah, mas isso é altíssima temperatura. Não, isso é alta temperatura. Tá? Altíssima, que eu estou falando, é 100 mil graus, 1 milhão de graus, etc. Tá? Então, pode se formar também. Normalmente, nessas temperaturas, ele forma muito facilmente. Tá? Mas na chama, você tem um exemplo clássico aí de plasma. Tá? Então, você tem 4 estados físicos da matéria junto aí. Só do líquido gasoso e plasma. Tá? Se a gente colocasse isso em cima de um pedaço de manteiga, você teria mais um estado da matéria, né? Que é esse estado que o pessoal chama de estado pastoso, né? Que é um intermediário entre o sólido e o líquido. Tá certo? Então, tem outros estados da matéria aí e o negócio vai longe. Tá? Bom, na verdade, você nem tem, até hoje, né, uma definição de quantos estados físicos existem na matéria. Tá? A gente não tem. Tem muito estado físico doido aí. Tá? O máximo que eu já vi, considerando, é 8. Tá? Mas, se quiser considerar mais, vai ter jeito também. Bom, esses gráficos agora são importantíssimos. Tá? São os gráficos de mudança de estado físico. Certo? Então, o primeiro gráfico que está aí é para uma substância pura. Tá? Uma substância pura. Gente, nós vamos pegar aqueles 15 minutinhos a mais, tá? Até 5h45, mais uns 20 minutos aí a gente termina. Não vou passar demais, não, porque vocês estão com cara que vocês estão cansados. Estou olhando para a cara suas aqui, estou achando que vocês estão meio cansadinhos já. Certo? Eu, se deixar, ainda vou ficar falando até meia-noite aqui ainda. Né? Então, mas vamos lá. Então, a gente podia tentar bater o recorde. Qual será o recorde de aula online, hein? A gente podia tentar bater esse recorde, entrar para o Guinness. Né? A gente podia tentar fazer isso. Certo? Com quantas horas será que eu aguento? Né? Não, vai alternando química com biologia, fica mais legal. Né? Tem essa vantagem. Bom, então aqui é um gráfico para substância pura. Isso é um gráfico para substância pura. Então, eu tenho uma substância inicialmente sólida, tá? Inicialmente sólida, ela está aqui nessa temperatura, o gráfico é temperatura em função do calor fornecido, tá certo? Então, ela está inicialmente sólida nessa temperatura. Eu estou fornecendo calor, então eu estou caminhando para a direita, fornecendo calor. A temperatura está subindo, caminhando para cima. Certo? Então, chega uma hora que a temperatura fica constante. A temperatura fica constante. Ali está acontecendo a fusão, a passagem de estado sólido para o estado líquido. Tá? Aí, se eu continuo fornecendo, estou fornecendo calor, nesse trecho todo aqui, eu forneci calor e a temperatura não aumentou. Eu estava fornecendo calor. Se está caminhando para a direita, está fornecendo calor. Tá certo? Agora cheguei aqui no líquido. Continuo fornecendo calor. A temperatura aumenta. Chega um ponto, estabiliza de novo. Tá certo? Outra mudança de estado físico, agora de líquido para gasoso. Então, aqui a fusão, aqui a ebulição. Tá certo? Fusão e ebulição. A temperatura de fusão e ebulição são constantes. Por isso são chamados de pontos de fusão e pontos de ebulição. Porque é um ponto, é uma temperatura constante. E isso é uma característica de substância pura. Não interessa se ela é pura simples ou pura composta, tá? Isso não interessa. Substâncias puras fundem e ebulem
em temperatura constante. Alguns autores vão ser mais realistas e vão falar assim, funde e ebule em temperaturas praticamente constantes. Porque pode variar um meio grau para cima, meio grau para baixo, isso pode acontecer, tá? Mas é temperatura praticamente constante. Isso é substância pura, tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Aqui eu tenho um sólido. O que eu tenho aqui? O sólido no início da fusão. O que eu tenho lá no final? O líquido. O que eu tenho aqui no meio? Sólido e líquido. Eu tenho sólido e líquido. Aqui eu tenho mais sólido que líquido, mais sólido que líquido, igual, mais líquido que sólido, mais líquido que sólido, só líquido. Só líquido. Líquido de gás, mais gás do que líquido, só gás, entendeu? Gradativamente vai mudando do estado físico. Tá? Aliás, gente, uma pergunta importante. Né? Se eu pego, aqui, ó, imagine que seja água, tá? Imagine que seja água. Eu pego uma vasilha. Que tem metade água, metade gelo. Como é que você classifica isso? Metade água, metade gelo. Substância pura simples, substância pura composta, mistura homogênea ou mistura heterogênea. Como é que você classificaria isso? Aproveitando. Eu tenho uma vasilha, eu tenho um recipiente, tá? Metade é água, metade é gelo. Metade água, metade gelo. Você classificaria como? Substância pura simples, pura composta, mistura homogênea, mistura heterogênea. Essa é de prova também, Clarice. Essa é de prova também. Essa é pegadinha violenta. Então pode falar sem medo de errar, porque se errar não tem problema não. É mais do que esperado que erre. Eu acho que simples, Ramon. Porque Substância tem só pura simples. composta. Tem 2 elementos, hidrogênio e oxigênio. Tá, é verdade. Pura composta. É substância pura, porque só tem H2O. Aí a única unidade que está presente aí é H2O. Tá certo? Só tem H2O. Então é pura. Agora é composta, porque o H2O tem hidrogênio e oxigênio. Tá? Mas aí o aluno fala assim, mas se eu olho, eu vejo 2 fases. Eu vejo onde é que está a água, eu vejo onde é que está o gelo. Então é uma mistura heterogênea. Não, não é mistura. Não é mistura, é substância pura. Tá? Agora, é uma substância pura com aspecto heterogêneo. Entendeu? Quer dizer, ela é substância pura? É. Mas o aspecto disso aí é heterogêneo. Tá? Porque eu consigo ver 2 fases, mas é substância pura. Então é que às vezes o pessoal, em vez de chamar, né, fala, é um sistema heterogêneo. Bom. É um sistema heterogêneo, mas não é uma mistura. Porque a água com gelo é tudo H2O, não é mistura. Mistura eu teria que ter mais de um tipo de unidade. Água com areia, água com CO2, água com sal, água com álcool, entendeu? Então, realmente, é substância pura, mas não é simples, é composta porque tem hidrogênio e oxigênio. Tá? Agora, muita gente vai e não mistura heterogênea. Estou vendo 2 fases, água e gelo. Mistura heterogênea. Né? Beleza? Bom, então, substância pura tem esse comportamento. Tá? E se fosse uma mistura? Bom. Aí as misturas, durante a fusão, a temperatura aumenta. Durante a ebulição, a temperatura aumenta também. Então, quando se trata de misturas, eu não tenho um ponto de fusão, eu não tenho um ponto de ebulição. Eu tenho um intervalo em que ocorre a fusão, um intervalo em que ocorre a ebulição. Tá? Por exemplo, de 50 a 60 graus ocorre a fusão, de 140 a 160 ocorre a ebulição. Entendeu? Não tem um ponto. Tá? Então, a grande característica de substância pura é fusão e ebulição em temperatura constante.
Se a fusão e a ebulição não acontecem em temperatura constante, aí eu tenho uma mistura. Certo? Isso é facinho de perceber. Agora tem uma picuinha, duas. Tá? Tem duas picuinhas nisso aí. Certo? Tem substâncias que a fusão é constante e a ebulição é variável. São ligas metálicas, chamadas de ligas eutéticas, tá? Como bronze e solda. Bronze é cobre, estanho, solda é estanho e chumbo. Elas são ligas eutéticas, elas fundem em temperatura constante e ebulem em temperatura variável. Certo? E tem as chamadas misturas azeotrópicas, tá? Que é o contrário. Elas ebulem em temperatura constante, mas elas fundem em temperatura variável. Exemplo, álcool com água, 96% a 4%. Na verdade, 95,5% e 4,5%. A gente faz 96 a 4 para ficar mais fácil. Acetona com metanol, nessa proporção aqui. Tá? Então, são misturas azeotrópicas. Elas fundem em temperatura variável, mas ebulem em temperatura constante. Tá? Esse exemplo aqui tem lá a sua importância. Tá? Do álcool 95,5%, 96%, eu até mudei esse depois para 96%, porque todo o livro fala 96%, tá? 96 a 4%. Tá? É mistura azeotrópica. Agora, presta atenção. É mistura. Álcool com água, mistura. Liga metálica, cobre com estanho, mistura. São duas unidades, átomo de cobre e átomo de estanho. Átomo de estanho e átomo de chumbo. Então, são misturas. Então, qual que é a ideia de mistura? Qual que é a ideia de mistura? Pelo menos uma das temperaturas varia. Ou varia as duas, ebulição e fusão, ou varia só a ebulição, ou varia só a fusão. Tudo essa mistura. Bom, então é mais fácil guardar que substância pura não varia nenhuma. Para ser substância pura, não pode variar a fusão, não pode variar a ebulição. Nenhuma das duas pode variar. Né? Aí é substância pura. Variou as duas, variaram as duas, vamos falar bonitinho. Ou variou uma só, é mistura. Tá? Que pode ser uma liga eutética ou mistura eutética, que é um autor que fala assim, e mistura azeotrópica. Tá bom? Agora, o mais importante é você guardar isso aqui, ó. Mistura, substância pura. Substância pura não varia, ponto de fusão e ebulição, praticamente constante. Tá legal? E isso entra, então, nos chamados critérios de pureza. Como é que eu sei se é uma substância pura? Né? Me deram uma substância lá. Tá? Vou aproveitar até beber uma água aqui. Me deram uma substância. Como é que eu sei que ela é pura? Eu tenho vários critérios que eu posso usar. Um critério que eu posso usar é propriedade organoléptica. Que é isso? Que inferno é isso? Que palavra doida. Propriedades organolépticas são as propriedades que são percebidas com os órgãos dos sentidos. Tá? Então, cor, por exemplo. Cor é uma propriedade organoléptica. Então, se eu chego para você e falo assim, olha, eu tenho dois copos aqui. Um tem água pura, o outro não. Um é água pura, o outro não. Qual dos dois é água pura? O da esquerda ou da direita? Qual é a água pura? O da esquerda? O da direita? Qual é a água pura? Se eu falo com você, um é água pura, o outro não. Qual é a água pura? O da esquerda ou da direita? Hein? Qual dos dois tem água pura? O da esquerda ou da direita? Tem pegadinha aí, não. Qual que tem água pura? Da esquerda ou da direita? Da direita. Óbvio. Se eu falei com vocês que um é água, a água, você sabe, ela é incolor. Só pode ser o da direita. O outro não é incolor, então não é água. Tá? Se eu falei que um deles tem água pura, você sabe que é o da direita. Agora, se eu não tivesse falado nada, Clarice, não falei nada, eu posso garantir para você que isso aqui é água pura? Esse da direita, eu posso garantir? Não. Não, podia ser água com uma gota de álcool, água com um cristalzinho de sal, água com um cristalzinho de açúcar. Eu não ia ver. Tá? Eu não ia perceber.
né, visualmente, que era uma mistura. Entendeu? Então, propriedade organolépica ajuda, mas ajuda mais quando você está comparando uma pura com uma mistura, você saber qual que é a mistura. Tá? Densidade. Densidade é um negócio muito legal. Você pega a massa, divide pelo volume e acha a densidade. Então, você tem uma barra de alumínio. Você quer saber se é alumínio puro. Você quer saber se é alumínio puro. O que você faz? Mede a massa, mede o volume, divide a massa pelo volume, deu 2,7. Aí você olha numa tabela, qual que é a densidade do alumínio? 2,7 gramas por centímetro cúbico. Ah, então essa barra de alumínio é pura. Se a densidade que eu encontrar for a densidade que está na tabela, ela é pura. Ouro, a densidade do ouro, olha que doideira, 19,3 gramas por centímetro cúbico, ou 19,3 quilos por litro. 19,3 quilos por litro. Tá? Então, se eu pego um ouro e acho a densidade, deu 12, deu 8, deu 9, isso não é ouro, não. Isso é outra coisa. Tá? Ou pode até ser ouro, mas está misturado com outra coisa. Isso é densidade do ouro puro, 24 quilates. Tá? Agora, eu posso fazer o ponto de fusão e ebulição. Né? Se o ponto de fusão for constante, o ponto de ebulição for constante, eu tenho a substância pura. Então, tem vários critérios. Qual critério você vai usar? Depende da situação. Mas existem vários critérios. Condutibilidade elétrica é um critério. Tá? A água pura é péssima condutora de corrente elétrica. Se ela estiver conduzindo bem corrente elétrica, ela não está pura. Né? Sal de cozinha dissolve muito bem água. Se eu pego uma colherzinha de sal, põe dentro d'água, uma colherzinha, põe num copão d'água e não dissolveu tudo, é porque tinha alguma coisa no meio daquele sal. Que não era sal de cozinha, que não conseguiu dissolver. Porque uma colherzinha de sal num copão de água dissolve tudo. Tem que dissolver tudo. Se não dissolver uma parte, é porque tem alguma coisa misturada lá no meio. Então, tem outros critérios de pureza. Tá? Tem outros. E, para finalizar, vamos diferenciar aqui fenômeno químico e fenômeno físico. Tá? Deixa eu ver só o próximo slide aqui. Tá. Próximo slide, separação e mistura. A gente fala rapidinho aí na outra aula. Fenômeno químico. Tá? Fenômeno químico é aquele onde ocorre formação de novas substâncias. Ou seja, a chamada reação química. Tá? Então, um palito de fósforo queimando é uma reação química. C mais O2 dando CO2 é uma reação química? Não, é uma equação química. Ramon, agora você me ferrou. Isso aqui não é uma reação química, não? Não. A reação é o fenômeno. O fenômeno acontecendo é a reação. Tá? O palito de fósforo queimando é uma reação. O prego enferrujando é uma reação. O ácido corroendo o metal é a reação. Agora, a representação da reação chama-se equação química. Então, cuidado, prova aberta. Né? Você vai responder e escreve lá. Ah, porque o processo acontece de acordo com a seguinte reação. C mais O2 dando CO2. Não, seguinte equação. Seguinte equação. A representação que você escreve é a equação. E a equação te mostra que está formando novas substâncias. O que eu tinha no início? Carbono, que é uma substância, oxigênio, que é outra substância. Formou uma nova, gás carbônico. Ah, mas não tinha que ser nova, assim, inédita, que ninguém nunca viu na vida. Né? Não tem que ser isso, não. Tem que ser nova no sentido que não estava presente no início. Então, isso é um fenômeno químico, uma reação química, formação de novas substâncias. Durante as reações químicas, pode ocorrer mudança de cor, tá? Mudança de cor, às vezes o produto tem uma cor diferente do reagente, pode mudar cheiro, mudar sabor, porque formou nova substância. Pode ter produção de gás, efervescência. Um sorrisal dentro da água, por exemplo, solta gás, é uma efervescência, reação química. Pode formar precipitado, formar um sólido que não dissolve em água e vai para o fundo. Pode, tá, gente? Pode. Não é que é obrigado a ocorrer. Tá? Mudança de cor, cheiro, sabor, efervescência e tal. Então, os caras colocam lá, né? Amadurecimento de um fruto. Amadurecimento de fruto. Fenômeno químico. Costuma mudar a cor, muda cheiro, muda sabor. Por quê? Porque forma novas substâncias. Muda cor, cheiro, sabor. Agora, fenômeno físico.
A fenômeno físico é problema lá da física. Né? Não ocorre a formação de novas substâncias. Exemplo, mudança de estado físico. Né? Água virou vapor, água congelou, continua sendo água. Não formou nova substância, fenômeno físico. Preparar uma mistura, água com sal, separar a mistura, separar o sal da água, continua sendo água com sal. Eu tinha água com sal, continuo tendo água com sal. Fenômenos elétricos, magnéticos, gravitacionais. Olha o arco-íris aí. Arco-íris duplo. Ó. Aqui em cima de Sete Lagoas. Aí. Isso é Boa Vista. Isso é Boa Vista para baixo São João. Ali. Certo? Tirei da janela daqui de casa essa foto. Tá? Arco-íris duplo. Você vê que um é invertido em relação ao outro. Né? Isso é um fenômeno óptico. Para mim, isso era reação química. Mudou de cor. Ô, filho, não é tudo que tem cor que é reação química, não, cara. Senão até semáforo, né? Você fala que semáforo é reação química. As luzes ficam mudando na verde, amarelo, vermelho. Tá certo? Então não é tudo que muda de cor que é químico, não. Tá? Aqui é um fenômeno óptico. Certo? Tá? Agora, muito cuidado com isso aqui. Ó. Pegadinha violenta. Tá? Pegadinha violenta. Funcionamento. Senhor. Funcionamento de uma pilha, de uma bateria, de uma pilha. Tá? Gera corrente elétrica. É fenômeno físico. Não é não, filho. Não é não. Tá? Porque o funcionamento de uma pilha, o funcionamento de uma bateria envolve reações químicas. Tá? É um processo químico. A geração de eletricidade em Itaipu, em Três Marias, em Furnas, é física. É movimento, energia cinética, turbina, gerador e não sei o que lá mais. Ali é física. Mas o funcionamento de uma pilha da bateria é reação química. Tá bom? Certinho? Tá claro isso aí? Para não cair em pegadinha? Toma muito cuidado. Tá? Os caras colocam lá. Gente, isso é pergunta manjada, isso é pergunta fácil. É exemplo de fenômeno físico. É exemplo de fenômeno físico. Letra A. Aliás, é exemplo de fenômeno químico, desculpa. É exemplo de fenômeno químico. Letra A. Evaporação da acetona. É exemplo de fenômeno químico. Letra A. Evaporação da acetona. Aí o aluno, é assim. Acetona é trem da química, a tal de propanona. Eu estudei isso na química, essa tal de acetona. Então, a evaporação de acetona é fenômeno químico. Não é não, filho. Evaporação é mudança de estado. Né? Evaporação é mudança de estado. Não é nada de químico, não. É física. Tá? Eu tenho um aluno muito querido, eu lembro isso, ele não lembra mais. Ele não lembra, eu acho que ele esqueceu. Né? Assim, o cérebro dele fez ele esquecer. Certo? É um aluno muito querido, talvez ex-aluno muito querido, médico, me operou, inclusive, recentemente, que é o doutor Renato Porcino, não sei se vocês conhecem. Tá? Ele é otorrino, né? Ele me operou de desvio de septo. E eu brinco demais com ele, que quando ele fez vestibular para medicina, ele era um ótimo aluno. O Renato era um ótimo aluno, uma pessoa extraordinária. Eu lembro muito de vocês, viu, gente? Anos depois eu continuo lembrando de vocês com toda certeza. Tá certo? E principalmente porque o pessoal que a gente conversa mais, tem uns mais caladão, né? Aí a gente acaba não lembrando. Mas esses mais conversados assim, a gente lembra muito, tá? E estou às ordens para conversar, quando quiser. Então, eu lembro que ele, na prova de Química da UFMG, na época dele, tinha 20 questões na prova de Química, ele errou uma. Ele errou uma. Das 20, ele errou uma, ele acertou 19. Ele era meu aluno em Química e Biologia, dava de Química e Biologia pelo colégio. E aí eu enchi o saco dele, falei, ô Renato, se você tomar pau por causa dessa questão, certo? Eu vou bater no você com um cabo vassoura. Aqui que ele errou. Olha que bobagem que ele errou, certo? Ele nem lembra, o cérebro dele apagou isso. Né? Perguntava sobre precipitação da chuva. Certo? Então tinha lá, exemplo de fenômeno químico, exemplo de fenômeno físico, sei lá, exemplo de fenômeno químico. Então tinha alternativa lá, precipitação da chuva. Ele vai e me marca precipitação da chuva
como fenômeno químico. Como fenômeno químico. Gente, precipitação, tombo é gravitacional. Não tem nada de química nisso aí, não. Certo? E ele vai e me marca como química. Por quê? Tem uma justificativa, tá? As pessoas, principalmente quando é muito inteligente, igual ele é uma pessoa muito inteligente, não erra assim do nada, não. Eles entram em algum raciocínio torto. Ele fez aquilo que eu acabei de falar que vocês não podem fazer. Na hora que falou precipitação da chuva, ele mentalmente pensou assim, e se for chuva ácida? Chuva ácida ataca as coisas, reação química, isso é química. Pô, não falou chuva ácida, falou chuva. E não estava nem aí se era ácida, básica, neutra, não interessa. A questão era precipitação. Precipitação da chuva. Isso é gravitacional, isso é físico. Ramon, mas da onde que o Renato tirou chuva ácida? Porque naquela época que ele fez vestibular, foi em 92. Por aí. 91, 92. Acho que foi 92 que ele fez o vestibular. Lembro até o ano. A turma dele era uma turma extremamente querida. Os meninos que eu gosto demais até hoje. Uma turma muito boa. Certo? E eu lembro direitinho. Naquela época, a grande discussão que tinha era chuva ácida. Hoje é aquecimento global. Quer dizer, hoje é coronavírus, né? Hoje é coronavírus. Tá certo? Aquecimento global está até meio esquecido. Até porque deu uma diminuída aí as poluições, né? Mas a grande discussão que tinha era chuva ácida. Tudo que dava exemplo era chuva ácida. Então ele meteu na cabeça que a chuva era ácida, que reagia com as coisas, que era fenômeno químico. Tá? Então é o tipo do raciocínio que eu falei com vocês há pouco. Tem que tomar cuidado. Chuva, não é chuva ácida, básica, neutra, tá? Chuva de confete, não é nada disso, é chuva mesmo. Tá certo? Então errou a questão boba. Mas graças a Deus, tranquilo, foi muito bem nas provas. Passou lá, tranquilão, no UFMG, fez o curso dele. Tá? Me operou, nariz ficou bom. Certo? Então, certo. Gente, então por hoje é isso. Tá? Vou fechar aqui. Certo? Parar.